Olá, sejam bem-vindos ao Economia para Todos. Eu sou a Sara Souza e tenho comigo os nossos comentadores, o professor Paulo Mota e o professor Jorge Bateira. Muito obrigada pela vossa presença. Em maio de 2017, a Comissão Europeia apresentou as suas propostas de reforma da zona euro. No programa de hoje vamos analisar estas propostas e perceber se podem realmente resolver os problemas de desemprego e baixo crescimento da Europa. Vou começar por dirigir esta questão ao professor Jorge Bateira. Professor Jorge Bateira, primeiro, que propostas foram estas? E vamos lá ver o que é que vão poder solucionar. Bom, as propostas da Comissão Europeia são acompanhadas de encomendas de estudos a economistas que dão inputs para a discussão. E, portanto, as propostas da Comissão Europeia são um pouco mais vagas para poderem ser melhor recebidas pelos diversos interlocutores, em particular a Alemanha, que é o país que tem mais reservas às mudanças do atual quadro institucional e, portanto, os estudos dos economistas são um bocadinho mais detalhados. Seja como for, olhando para uns e outros, eu posso dizer que todos eles reconhecem que há alguma coisa para mudar. O problema é saber onde mudar e como mudar. Todos reconhecem, por exemplo, que a crise apanhou a União Europeia e a zona euro, em particular, desprevenida. O Banco Central Europeu não queria de todo intervir e, à luz do tratado, de facto, não podia intervir. Não pode financiar os Estados-membros. Os Estados-membros colocavam dívida pública nos mercados e tinham dificuldades com as taxas de juro. E, portanto, recorriam muito, sob pressão naturalmente, aos bancos de cada país para que lhes comprasse a dívida pública. E a forma de contornar a proibição de financiar os Estados-membros foi dar aos bancos a liquidez necessária para eles comprarem a dívida pública aos respectivos Estados. O que significa que, na prática, o Banco Central emprestava aos bancos comerciais que, por seu turno, emprestavam aos Estados. Foi a forma de curto-circuitar a proibição que está escrita no texto do tratado. Isto aumentou na carteira dos bancos a dívida pública. E fica sempre a dúvida, e se os Estados um dia não pagam a dívida? Os bancos ficam em falência. E, portanto, há toda uma pressão hoje para que os bancos se libertem da dívida pública. Então, uma das propostas é fazer com que todos eles vendam essa dívida e passem a usar umas obrigações europeias que nós julgaríamos que seriam as tais eurobonds, como se dizia, que poderiam estar acima dos Estados-membros como dívida supranacional, dívida comunitária, mas de facto vai-se ver as propostas e elas não são nesse sentido. O que é que garante essa dívida comunitária? Não é um orçamento comunitário, não são impostos que vão financiar esse orçamento e que garantem que essa dívida é sempre paga. Não. São as dívidas dos Estados-membros, aquilo que eles chamam carteiras de dívidas dos Estados-membros, que vai garantir a dívida comunitária. Ou seja, isto é uma engenharia financeira que se está a montar para satisfazer a Alemanha, que não quer de todo que haja assunção de riscos com o seu dinheiro. E, portanto, se formos por aí adiante e virmos outras propostas, por exemplo, a proposta de um fundo de resgate dos Estados-membros. Para esse fundo de resgate, os Estados-membros têm que contribuir como se fosse a compra de um seguro. Todos os anos têm que dar um montante determinado para esse fundo, para quando precisarem o fundo acudir. Mas o fundo promete acudir sob condições de austeridade extrema. A condicionalidade está lá prevista e quem vai pedir essa ajuda já sabe que a vai ter de uma só vez. Portanto, uma ajuda pontual. Não é uma ajuda sustentada ao longo de vários anos. Recebe um certo montante à cabeça. Mas quem vai precisar mais, pelas suas contas, tal como estão neste momento, vai ter que contribuir mais.
Ou seja, quem é como alguém que compra um seguro de saúde, se já tem mais idade, vai ter que pagar mais. Okay. Então, o que acontece é que ninguém diz neste tipo de propostas que todo esse dinheiro que sai dos Estados-membros para contribuir para esses fundos é dinheiro que sai da economia e, portanto, é uma proposta recessiva. É uma proposta que piora a situação de quem eventualmente até já não está bem. Globalmente, o que se nota em todo este processo é extrair dos Estados-membros qualquer possibilidade de controlarem a sua dívida, porque passam a estar completamente dependentes dos mercados. A partir do momento em que a dívida excede determinado limite, não recebe nenhum financiamento comunitário e tem que emitir um outro tipo de dívida pública de maior risco e muito mais penalizado nos mercados. Quer dizer, nestas propostas, os Estados-membros vão ser postos sob pressão diretamente pelos mercados. A União Europeia passa a libertar-se daquele papel de tutela sistemática, ameaçando com multas, o que tem sido pouco eficaz, e delega nos mercados a capacidade de pressão e punição dos Estados-membros que vão além dos 60% da dívida, etc. Portanto, globalmente, é um projeto que vai amarrar ainda mais o atual quadro da União Europeia de negação da intervenção pública para sair da crise. Estamos, portanto, no fim de contas, a agravar o mal que já vem de trás. Então, o professor Jorge Bateira não acredita muito neste projeto. E o professor Paulo Mota, vê aqui algo positivo nestas propostas de reforma? Ou eu hoje vou ser um bocadinho mais radical que o habitual. E começando por dizer que os economistas naturalmente têm visões diferentes sobre a realidade, sobre os assuntos, e há muita controvérsia, se calhar até mais do que noutras ciências. Mas a verdade é que existem princípios que estão subjacentes à constituição de áreas monetárias. E sabe-se desde o início que esta zona euro que tinha problemas graves de concessão e, portanto, muitos economistas os apontaram, problemas que são mais ou menos consensuais. Claro que depois há outras visões um bocadinho mais radicais e provavelmente até mais corretas, mas há princípios comuns que se sabiam desde o início que estavam a ser violados com esta arquitetura do euro. Portanto, a questão que se coloca é porque é que isso aconteceu e porque é que isso permanece. E porque é que as propostas que estão em cima da mesa continuam a não ir ao fulcro da questão. Bom, eu antecipo que, em parte, são os interesses políticos, noutra parte, são os conflitos de interesses entre economistas e política, e noutra parte ainda, não posso deixar de invocar um economista polaco, Kalecki, que disse uma vez que, para uma certa classe de empresários, a disciplina nas fábricas é mais importante do que o crescimento e do que o pleno emprego. E, portanto, isso continua também muito patente entre nós. Portanto, junta-se isto tudo e o que temos é reformas que não vão ao ponto da questão, uma certa ideia de que tudo isto é muito complexo, que é muito complicado, que não sabemos o que fazer, e a verdade é que isso não é assim. Há princípios perfeitamente estabelecidos da experiência histórica dos regimes de câmbios fixos, que os economistas sabem e que deviam ser aplicados nas reformas da zona euro. Um primeiro aspecto que tem sido levantado, e aliás o próprio governo português o referiu, e bem, é a questão do orçamento comunitário. Obviamente que desde o início, praticamente todos os economistas credíveis, e até mais nos Estados Unidos, porque tinham uma visão se calhar mais abrangente e mais exterior desta questão, não há nenhum caso em que uma moeda tenha funcionado sem Estado. E a verdade é que na zona euro introduziram-se desde o início mecanismos não naturais e não habituais que fizeram separar o Banco Central, não é, que gera a política monetária, dos governos.
Para já não falar que não existe uma entidade fiscal ao nível da União Europeia. Portanto, não há nenhuma experiência histórica deste género, tão radical, que tenha separado a política monetária da política fiscal, e isso sabia-se desde o início que não ia dar bons resultados. E, portanto, a zona euro sofre de problemas que têm a ver com restrições, não é? Constrangimentos autoimpostos. Claro que se nós não eliminarmos esses constrangimentos autoimpostos, a zona euro não vai conseguir se reformar e não vamos conseguir ter uma economia que consiga recuperar de forma robusta das crises e, melhor, que consiga aguentar crises graves. Há uma teoria que se chama Modern Money Theory, que diz que uma das fontes da aceitação da moeda tem a ver com a capacidade do Estado impor a forma de pagamento de impostos na moeda que circula. Portanto, as pessoas acabam por aceitar a moeda e acabam por efetuar pagamentos nessa moeda porque são obrigadas a pagar impostos nessa moeda. Isto significa que toda a moeda que existe na economia e todos os ativos que existem na economia, de um ponto de vista líquido, no setor privado, são derivados da moeda que é introduzida pelo governo. E, portanto, é errado considerar que para o governo se poder financiar e poder aplicar investimentos públicos e gastos públicos, tem primeiro que obter esse dinheiro pela via dos impostos ou pela via da emissão de obrigações. Porque é precisamente ao contrário. O gasto do governo, as despesas do governo são prévias ao pagamento dos impostos e à emissão de obrigações. Porque as pessoas, para pagarem os impostos, têm que obter moeda e essa moeda é obtida a partir dos gastos do Estado. Portanto, a relação de causalidade é inversa. Claro que se nós impusermos constrangimentos aos déficits, que se nós impusermos constrangimentos à política monetária por uma certa concepção de funcionamento do Banco Central, claro que mesmo para uma área económica como a zona euro, uma área desenvolvida como um todo, com esses constrangimentos, de facto, os governos nacionais têm que se comportar tal qual um país menos desenvolvido, um país que usa uma moeda que não emite e, nessas circunstâncias, para financiar gastos públicos, nomeadamente o investimento público, tem efetivamente que ir aos mercados e tem que efetivamente ficar sujeito à disciplina dos mercados. Mas isso não é nenhuma lei natural, nem tem nada a ver com o próprio funcionamento do mercado, tem a ver com restrições autoimpostas. Muito bem. Estas propostas, e quando foram apresentadas, é curioso porque também previam para médio prazo, mas também para longo prazo, se calhar, a criação do Ministério das Finanças Europeu, um presidente exclusivo para o Eurogrupo. Tudo isto parece muito ameno, muito calmo para uma Europa que se está a transformar rapidamente. Estamos a assistir à progressão da extrema-direita. A Comissão vê estas mudanças e, mesmo assim, vai devagar e tenta ir a paninhos quentes. O que é que vai acontecer nos próximos anos? Realmente, estes problemas fraturantes têm que ser acalmados, têm que ser solucionados, mas a Europa, a Comissão Europeia, não está a dar vazão a isto. A Comissão Europeia, a sua atitude traduz-se bem na expressão do Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, referindo-se ao caso de Itália, dizendo é melhor que haja governo do que não haja nenhum. Ou seja, passando ao lado daquilo que foi o principal sinal dos resultados, que é uma ascensão do voto de descontentamento na União Europeia. Um descontentamento na Itália não é apenas a questão da estagnação e do desemprego, que já há mais de uma década. Em rigor, a Itália já anda a desindustrializar-se muito antes da crise. Muito antes da crise, com o euro, basicamente. Portanto, são quase 20 anos de crise na Itália. A que se juntou a grande entrada de imigração, que era suposto ser imigração com destino aos países do Norte. Eles não vieram para ficar na Itália, eles vieram para entrar pela Itália para se dirigir a outros países. E a União Europeia, sim, a gente acolhe-os, a gente salva-os do Mediterrâneo, mas agora vamos ver se cumprem as condições de uma imigração de acordo com o critério de refugiados, etc, etc. É evidente que
a esmagadora maioria das pessoas que chega não traz documentação, não é claro se fogem a uma guerra ou se é a imigração estritamente económica. Enfim, acumula-se na Itália. Isso gera grande mal-estar social porque perturba o cotidiano, gera alguma insegurança da parte das populações, que é compreensível, e depois despoleta num ambiente geral de crise, de desemprego. Os jovens estão a 50% de desempregados na Itália, sobretudo no Sul. E, portanto, se virmos um pouco o panorama global, o voto italiano é um voto de raiva. Não é que eles adiram a tudo o que os líderes da extrema-direita dizem, mas é assim, é preciso rebentar com isto para ver se isto muda. E, portanto, a União Europeia olha para isto e diz, não, calma, a gente vai tentar mudar algumas coisas, mas é sempre mudar qualquer coisa para que tudo fique na mesma. Portanto, é a política do leopardo. E, portanto, aqui o que nós podemos dizer é que a União Europeia está a meter a cabeça debaixo da areia e está desorientada, não sabe o que fazer. Mas uma coisa é certa, a Alemanha não quer um salto qualitativo nestas instituições no caminho de uma democratização, de um Estado que faça transferências de países ricos para os países mais pobres. Esse caminho de federalização democrática e progressista, apoiando o Estado Social, fazendo investimentos em infraestruturas para dinamizar as economias da periferia, tudo isso está fora de questão. Portanto, vamos andar aqui com paninhos quentes e todas as propostas que vão surgir nos próximos tempos vão ignorar o essencial que o Paulo aqui mencionou. De facto, não há uma política económica capaz de resolver os problemas do desemprego e da precarização geral da população que trabalha. É bom não esquecer que dentro da própria Alemanha também há mais de 1 milhão de pessoas a viver da sopa dos pobres. Há mais de 1 milhão de pessoas a viver da sopa dos pobres. Não chega cá, não. Essas informações não passam nos mídias, mas são reais, são dados que vêm em alguma imprensa que observa com mais cuidado e que transmite o que se passa realmente dentro da Alemanha. As desigualdades na Alemanha cresceram brutalmente. Um país que, no fundo, vive da exportação. Reparem, o país não cresce muito, mas vive da exportação. E o mercado interno, para conseguir comprar, precisava de ter rendimento. Mas isso significava salários mais altos, significava distribuição de rendimentos de forma mais justa, e isso neutralizaria o modelo de crescimento pelas exportações. Portanto, as exportações são a contrapartida de uma procura interna débil. Então, para que deixasse de haver essa grande crise interna, que a Alemanha também começa neste momento a ter, reparem no crescimento da extrema-direita na Alemanha. As pessoas não percebem, não estão a par, mas as últimas sondagens em fevereiro dão o partido Alternativa para a Alemanha à frente do Partido Social Democrata. O segundo maior partido da Alemanha é a extrema-direita neste momento. Está ali por pouco à frente do SPD, mas tudo aponta para, com a nova coligação com Merkel, o SPD vai continuar a perder eleitorado. O que está a passar, portanto, em França, na Itália, e vai-se passar também na Alemanha. A extrema-direita vai subir, por razões ligadas também à imigração. E, portanto, a Comissão Europeia não sabe o que fazer, vai-se perder em pequenos detalhes que não mudam o essencial, e nós caminhamos para aquilo que uma jurista e um economista franceses analisam com grande detalhe, que é a evolução da União Europeia ao longo dos últimos anos, e resumiram isto num livro que saiu ano passado e que é intitulado O Fim da União Europeia. De facto, o que nós estamos a assistir é a uma agonia. Não há um fim abrupto, mas é uma agonia lenta em que na Áustria, na Holanda, na Finlândia, na França, Itália, na Grécia, que está neste momento muito pouco referida nos mídias, mas que está a incubar uma enorme crise social e política.
Por todo o lado, parece que a Península Ibérica é, digamos, aquele espaço poupado. Eu interrogo-me se nós vamos passar realmente ao lado desta grande crise europeia. Tenho as minhas dúvidas, seriamente, mas vamos ver. Eu, pela minha parte, acho que o futuro é mesmo muito incerto e a probabilidade de um desfecho súbito de saída de um país, em dado momento, vai acontecer. É a minha expectativa, não sabemos é quando, mas um dia. Talvez a Itália seja o elo mais fraco. Vamos ver. Okay. Estamos mesmo a terminar o programa. Eu ainda queria ouvir umas últimas palavras do professor Paulo Mota. Bom, isto falta muito a dizer sobre isto. Sobre esta agonia lenta que Jorge Voltaire... Vamos ver agora com as questões mais concretas da reforma. Primeiro, a ideia de que a moeda que é criada na nossa economia é criada a partir do nada. Isto não é uma opinião, é uma questão técnica que se ensina nas aulas de economia monetária. Criada a partir do nada significa que um governo soberano, e a zona euro como um todo é exatamente isso, não tem nenhum limite na sua capacidade de adquirir bens e serviços e de investir na sua própria moeda. Ora, como o euro é uma moeda internacionalmente aceite, a zona euro como um todo não tem qualquer restrição à aquisição de qualquer bem ou qualquer serviço ou de fazer qualquer investimento em euros. Portanto, isto é um princípio fundamental. Portanto, a ideia de onde é que vem o dinheiro para investir, no âmbito da zona euro como um todo, é uma questão que não se coloca. Vem do nada. E isto é uma questão técnica. Depois, o que é que era preciso? Claro, naturalmente, para permitir que isto seja assim, um novo papel para o Banco Central Europeu, que tem que funcionar muito mais como um emprestador de último recurso para governos, eventualmente para um tesouro ao nível da zona euro que possa ser criado e que permita quebrar os mercados e evitar que em situações de crise os governos tenham que ficar dependentes do financiamento a partir dos mercados, eventualmente a taxas de juros muito altas. Paralelamente, naturalmente, que teria que ser criada uma autoridade fiscal ao nível da zona euro. Uma autoridade fiscal com capacidade para efetuar transferências, para melhorar o funcionamento dos estabilizadores automáticos ao nível da zona euro e debelar crises que possam existir. E uma autoridade fiscal que teria capacidade de emitir dívida, naturalmente, eurobonds ou dívida similar, suportada por uma ação do Banco Central. Portanto, é fundamental melhorar o mix de política macroeconómica e melhorar a coordenação entre o Banco Central Europeu com um estatuto modificado e uma autoridade fiscal cujo objetivo é amortecer choques, efetuar transferências e, muito menos, zelar pelo escrupuloso cumprimento de um pacto de estabilidade que não tem suporte nenhum na teoria económica. Muito importante seria também alterar os objetivos de política económica da zona euro, abdicar completamente de olhar para os déficits e dívida e olhar sim para a questão do desemprego e da inflação. Isto são os verdadeiros objetivos macroeconómicos, crescimento e inflação. O déficit é essencialmente endógeno. Os governos não têm capacidade de controlar o déficit, mas têm capacidade de controlar a despesa. E isso tem impacto quer no crescimento, quer na inflação. E nós vemos hoje em dia uma preocupação enorme em controlar o déficit, mas o que temos é a taxa de inflação muito baixa. O que dá a ideia de que, se apontássemos para o verdadeiro problema macroeconómico, que é o desemprego e a inflação, não teríamos que estar preocupados com o déficit. Claro que isso pressupõe um novo papel para o Banco Central Europeu e, eventualmente, uma autoridade fiscal. Um último ponto é a questão dos desequilíbrios externos dos países. Naturalmente que teriam que existir mecanismos de correção desses desequilíbrios, de reciclagem dos excedentes. Keynes já se referiu a isso na construção do sistema de Bretton Woods. E, portanto, claro que um país não pode estar permanentemente com superávites, como a Alemanha, e sem que esses superávites sejam depois reinvestidos nos países da periferia que têm cronicamente déficits. Portanto, a resolução do problema dos déficits, dos desequilíbrios persistentes da balança de pagamentos é um problema típico dos câmbios fixos. É também um problema das áreas económicas, monetárias. Há então, portanto, muito para ser feito aqui na União Europeia e no projeto europeu. Mas conte sempre connosco para analisarmos estes temas e outros da atualidade económica. Até ao próximo Economia para Todos.